Bom dia, irmãos. Bom poder estar de volta aqui com os irmãos. A gente voltou de viagem essa semana. E hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, que a gente já iniciou há algumas semanas acerca do discipulado, e de modo especial continuidade numa sequência que nós iniciamos há 2 semanas atrás com o Jonatas, né, numa parte mais prática do discipulado. E hoje nós vamos então, deixa eu abrir aqui. Hoje Jonatas tratou, né, da igreja local. Pastor Tito dos pastores e membros, né, o local. Opa, quase já revelei. Né, o local onde a gente discipula, e hoje a gente vai começar esse como discipular. E o nosso tema é um imperativo: escolha alguém. E a gente vai seguir uma estrutura muito simples. A gente vai começar identificando uma problemática. Né, qual que é a grande dificuldade da gente escolher alguém para discipular? E aí, no decorrer da aula, a gente vai resolver essa problemática, continuando a sequência. Então eu queria começar lendo um texto bíblico. Lucas, capítulo 6. Se puder abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 6, versos de 12 a 16. Esse é o texto em que Jesus escolhe os seus discípulos. Lucas, capítulo 6, versos de 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Vamos ler a porção seguinte também? E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos pelo dia, o dia do Senhor, o privilégio que nós temos de nos reunirmos como povo da aliança na tua casa, para aprendermos mais sobre o Senhor, para aprendermos mais sobre nós mesmos e sobre a nossa realidade, sobre como devemos viver nesse mundo de acordo com a tua santa palavra. Assim te pedimos que nesse instante o Senhor nos abençoe através do teu Santo Espírito, nos iluminando, nos dando condições de compreendê-la e de aplicá-la aos nossos corações, a fim de que no nosso dia a dia nós possamos ser crentes que discipulam, nós possamos então cumprir a ordem do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai continuar essa sequência de aulas sobre discipulado, e o nosso tema é um imperativo: escolha alguém, né? Por isso, então, a gente precisa retomar alguns conceitos que a gente já trabalhou previamente, mas possivelmente você não estivesse aqui, até por isso é interessante a gente retomar, para a gente entender o lugar onde a gente está agora, né, nesse imperativo de escolher alguém para discipular, e para onde nós devemos ir nesse movimento de discipulado. Então, o primeiro dos conceitos que a gente precisa retomar é o que é um discípulo. O que é um discípulo? Alguém quer se arriscar numa definição do que é um discípulo? Um aluno, alguém que segue. Aí, Adriano aqui respondeu. Mas alguém quer arriscar? Não? Hoje vocês estão tão tímidos. Mas então é isso. Um discípulo é um seguidor, basicamente, né? É um discípulo de Jesus, de modo específico, esse é o nosso contexto. É alguém que segue os passos dele, que age conforme Jesus agiu, que anda conforme ele andou. Mas nós vimos no texto de Lucas 6 uma distinção. Quando nós lemos de 6 a 12, o 6:12, nós encontramos Lucas falando sobre discípulos que ele escolheu e chamou de apóstolos.
Esses eram os que andavam com eles. Inclusive, Lucas mesmo vai dizer que Maria Madalena também era uma que andava com Jesus. Havia, então, mulheres que não eram, importante dizer, apóstolas, mas que caminhavam com o Senhor Jesus e o seguiam de perto como esses outros discípulos. Lucas vai dizer isso, eu não me lembro o texto, mas ele diz, depois você pode pesquisar. E, a partir do verso 17, ele faz uma distinção de outros discípulos, de uma multidão de discípulos que estavam ali reunidos para ouvir os ensinamentos de Jesus, mas que não necessariamente o acompanhavam nessa jornada. Então, o discipulado, nos termos que nós estamos tratando, e um discípulo nos termos que nós estamos tratando, se parecem mais com o primeiro grupo, desse que acompanha passo a passo, e a gente vai ver isso ao longo da nossa aula. Então, seguir a Jesus significa que você entrou num relacionamento pessoal, salvador com Ele, que você, e Paulo vai dizer aos Efésios, ele vai dar essa ênfase muito grande lá no primeiro capítulo, de que nós estamos unidos a Cristo, de que nós estamos em Cristo, de uma maneira um tanto quanto misteriosa para nós, de como isso de fato funciona. Então, ser um cristão significa naturalmente, evidentemente, ser um discípulo, ser um seguidor. Então, não há crente que não sejam discípulos. Ser um discípulo significa segui-lo, e não há discípulos de Jesus que não o sigam. O segundo conceito que a gente precisa retomar é a razão pela qual nós precisamos e devemos discipular. Primeiro, porque seguir a Jesus é só o início da vida cristã. A gente talvez pense que seguir a Cristo, ou a decisão intrépida de seguir a Cristo, ela seja o auge da vida cristã, mas ela não é. Ela é só o primeiro passo numa jornada longa de discipulado. Uma jornada constante, de constante aprendizado, de constante relacionamento com o Senhor Jesus, onde nós crescemos dia a dia nesse relacionamento. Então a gente vai passar o tempo inteiro, enquanto desse lado da glória, aprendendo a seguir a Jesus. E é por isso que a vida cristã, ela é também dedicada em discipular. Nós somos discipulados e aprendemos a andar como Jesus andou, a ser como Jesus é. E na mesma medida nós discipulamos, ensinamos outros estas mesmas coisas, as coisas que o Senhor ordenou para nós. Então, o ato de discipular, ele é fundamental para o cristianismo. É por isso que nós discipulamos, né? E alguém que não trabalha para fazer discípulos, provavelmente não é também um discípulo de Cristo. Porque fazer discípulos é uma ordem do Senhor Jesus. Não só uma necessidade, mas uma ordem do Senhor Jesus. Por último, onde e como discipular. É mais uma coisa que a gente precisa observar nesse mandamento de fazer discípulos, né? Onde e como ele deseja que nós discipulemos, e foi isso que Reverendo Tito e Jonatas começaram a tratar trataram nas últimas 2 semanas. Nós devemos então fazer discípulos de todas as nações, foi o que o Jonatas falou na primeira aula, e nós devemos fazê-lo por meio das nossas igrejas. O pastor também falou bastante sobre isso. E dentre todas as nações, então, é a ordem que nós já vimos muitas vezes com uma ênfase muito grande, a ordem que Jesus deu, que ele tendo toda a autoridade nos céus e da terra, ele tendo domínio sobre todo esse espaço terreno, ordenou que nós fôssemos e fizéssemos discípulos em todo esse espaço terreno, em todas as nações. Então a autoridade de Jesus, ela é universal. E é por isso que nós devemos ir. E nós devemos fazê-lo por meio das nossas igrejas. É a segunda parte aí do onde. Devemos dizer aos discípulos que fizessem discípulos. Então, na medida que nós fazemos discípulos que vão fazer outros discípulos. E isso acontece no contexto eclesiástico. É por isso que a ordem de ir e fazer discípulos inclui o batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a inclusão daquele novo crente, novo convertido, no contexto da aliança, num contexto eclesiástico, e a sequência, ensiná-lo todas as coisas que Cristo ordenou. Então, cada missionário ou evangelista, ele sai para o mundo, no escritório dele, na escola, no bairro, ou então do outro lado do mundo, ou desse lado do mundo, para fazer os discípulos. Então as igrejas, elas cumprem a grande comissão, e o trabalho delas, o grande objetivo delas ao cumprir a grande comissão é discipular. Então, tendo retomado esses conceitos, a gente começa a perceber a problemática.
Porque se nós estamos aqui, e todos nós somos crentes, como imagino que sejamos, então nós todos temos a responsabilidade de fazer discípulos. Você, na sua rotina, no seu contexto, você tem a responsabilidade de fazer discípulos. E essa, você já deve ter percebido, não é uma tarefa tão simples. Não é uma tarefa de um dia, não é uma semana, é um período longo, né? Exige dedicação, exige abnegação dos seus próprios recursos, sejam eles quais forem. Então, é uma tarefa complicada, muito mais quando a gente percebe que demanda da gente tempo. E nós que moramos numa grande cidade como São Paulo, né, uma metrópole, eu fui pesquisar para ver quantos habitantes tem na grande São Paulo. São aí mais de 20 milhões de habitantes, quase 10 milhões de carros registrados, e a gente sabe que tempo é uma coisa muito preciosa para a gente. Se você já andou de metrô e ficou parado do lado esquerdo da escada rolante, você sabe o que isso significa. Porque se você ficar ali, meu amigo, às 6 horas da tarde, você vai junto, entendeu? Você não vai ficar parado. Alguém vai te pegar no colo e vai te levar, porque não tem como. Se você ficar andando a passos lentos no metrô, na hora do pico, esquece. Você vai junto com aquela multidão, você vai andar rápido, não tem como. Então a gente é muito apressado aqui, né? Eu me lembro de uma ocasião que eu estava viajando, e aí a gente foi num restaurante, pediu lá a comida, e aí 15 minutos, e cadê a comida? Não chega a comida, começou a me dar desespero, né? Agonia, as pernas começam a tremer, né? Você começa, não, vou chamar o garçom, não, vou embora desse restaurante, né? E a esposa, não, pera, calma, tá tudo certo, né? Em São Paulo a gente é muito acelerado, passou de 15 minutos, você vai no McDonald's, passou de 5 minutos, você já está chamando o gerente, já não quer nem pagar o hambúrguer, né? E aqui a gente tem essa aceleração. E discipular exige da gente tempo. Exige da gente tempo. Você precisa escolher alguém e dedicar a essa pessoa tempo. Eu queria, então, fazer outra pergunta para você, e queria que você me respondesse dessa vez. Você consegue se lembrar de algum exemplo da Escritura em que um personagem escolheu outro para ser o seu discípulo? Não vale Jesus e os 12? Eu já citei o texto, então queria ver se vocês se lembram de algum outro personagem bíblico que escolheu alguém para ser seguidor. Diga, Dani. Elias e Eliseu, excelente, excelente. Paulo e Timóteo. Alguém mais lembra de algum outro? O Rafa leu um texto aí, antes da gente começar. Josué e Moisés também, outro exemplo. Alguém mais lembra de algum outro? Eu não lembro de mais nenhum. Ninguém mais? Tá certo. Foram exemplos excelentes. Então, a Bíblia, ela atribui a nós esse tipo de trabalho. E ela diz, por exemplo, em 2 João 5, que nós devemos amar uns aos outros. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, verso 11, como nós já vimos em um dos sermões aqui em Tessalonicenses, que nós devemos edificar e instruir, né, estimular uns aos outros. Paulo também vai dizer aos Colossenses que nós devemos nos dedicar em ensinar uns aos outros para que todos sejam maduros em Cristo. Então, a Escritura atribui a nós essa responsabilidade que é de todo crente. E nós vemos exemplos na Escritura de gente que escolhe gente para discipular, para caminhar junto, para ensinar a andar na fé cristã, andar nas mesmas pisaduras em que Cristo andou, né? Então, Jesus e os 12, como nós lemos, né, em Lucas 6, Paulo e Timóteo, Atos capítulo 16, verso 1, se você puder abrir sua Bíblia lá para a gente verificar. Atos 16, a partir do 1, Lucas vai dizer o seguinte: chegou também Paulo a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, Paulo chega a uma determinada cidade, encontra um jovem ali, de quem as pessoas falavam bem, esse aqui é um menino sábio, crente, e ele chama Timóteo para caminhar com ele. E nós vemos os resultados desse ministério discipulador de Paulo com Timóteo, porque Paulo deixa Timóteo lá em Éfeso para pastorear a igreja. Ele manda as últimas 2 cartas
ali, principalmente a última carta, dando talvez aqueles conselhos finais a Timóteo, aqueles que ele não tinha conseguido dar e não conseguiria, porque dali ele iria encontrar com o Salvador. Então, Paulo seguiu esse ministério discipulador. Ele foi alguém que escolheu não só alguém, mas alguém, se existe e não existe nessa palavra, mas para discipular. Outro também foi Elias e Eliseu. Se você puder abrir lá no primeiro livro dos Reis, fica logo depois do livro de Samuel, lá no capítulo 19. A partir do verso 19, 1 Reis 19, a gente encontra o exemplo que o Dani mencionou. Diz assim, partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Que está dizendo aqui que Elias escolheu Eliseu para segui-lo, para que seja o seu sucessor. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos de bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então antes de seguir Elias, antes de seguir Elias, Eliseu vai lá, dá uma festa, se despede dos seus, e aí ele vai e segue. E de fato a gente vai ver lá no segundo livro dos Reis que ele assume o ministério deixado por Elias. Então esses são alguns exemplos que nos fazem perceber que essa relação de discipulado, ela não é só uma relação que é ordenada a partir do Novo Testamento, a partir da igreja primitiva. Essa relação de discipulado, apesar de não ser reconhecida por essa nomenclatura, ela já existia desde sempre. Ela é uma relação muito natural de acontecer. Você no seu trabalho, quando você vai deixar um cargo para migrar para uma outra área, você treina alguém. Às vezes você cumpre aviso prévio no trabalho justamente para que alguém seja encontrado para suprir a sua ausência, e às vezes você está ali junto com aquela pessoa e você treina ela, desenvolve ela para ocupar o seu lugar. Então essa relação, ela acontece na vida comum, ela acontece naturalmente, mas na fé cristã ela acontece de uma maneira um tanto quanto diferente. Eu não estou discipulando você especificamente para você me substituir. Isso pode acontecer também e vai acontecer principalmente em cargos de liderança, né? Mas isso acontece para que todos nós, como Paulo vai dizer aos Colossenses, alcancemos a maturidade cristã, para que nós sejamos então instruídos a essa maturidade cristã. E aí, diante dessas questões todas, né, quais elas? Que você recebeu do Senhor a ordem de discipular, que essa é uma característica essencial de quem é um crente, e principalmente diante da cidade que você mora, do tempo, talvez você se pergunte, essa é a problemática. Como? Né? Como é que eu vou fazer isso? Ou quem eu vou discipular? Porque eu tenho muitos irmãos aqui na igreja. Eu tenho muitos irmãos, mas claramente eu não tenho tempo para discipular todos. E aí você vai pensar, bom, talvez eu fosse útil para discipular o fulano de tal, porque o fulano de tal, ele está passando por uma situação que eu passei alguns anos atrás, e puxa, eu aprendi muito, né, com essa situação, eu poderia ajudá-lo a passar de uma forma mais fácil, né, mostrar ali o caminho das pedras. Ou então eu poderia discipular o ciclano, porque o ciclano, ele parece que ainda não entendeu o que é a fé cristã. E eu também passei por isso em algum momento da minha vida, tenho essa experiência e poderia ajudá-lo, mas eu não tenho tempo para discipular o fulano e o ciclano. Então, quem que eu vou discipular? Como que eu vou lidar com essa questão? Né? A nossa semana é corrida. Você tem o trabalho, você tem os seus filhos, você tem os seus estudos, você tem muita coisa para fazer, você tem reunião de condomínio, né? Você tem comida para fazer, louça para lavar, casa para limpar. Que horas que eu vou fazer isso? Como que eu vou resolver essa questão? Né? E aqui, como a gente já sabe, o tempo é muito precioso. Aqui tudo é muito corrido. Né? O farol amarelo, ele é a chance de você acelerar e ganhar 10 segundos de vida. Né? E diante dessa circunstância, então, como é que a gente vai lidar? Porque pode ser que em outras cidades do nosso país, cidades com menos habitantes, com cidades menores em que você gasta 10 minutos para percorrer toda a cidade a pé, né?
você tenha tempo de discipular 4, 5, 6, 10 irmãos da igreja. Mas pode ser que em São Paulo, com a sua rotina específica, você não tenha tempo para discipular 10 irmãos. Perceba que a gente nunca vai falar de 0 irmãos, viu? No mínimo 1. Tá? 1 até infinito é o intervalo. Mas a primeira questão, então, que a gente precisa decidir, na medida em que a gente trabalha com a necessidade que nós temos de discipularmos uns aos outros, é essa decisão. A quem eu vou dedicar meu tempo? Tempo é um recurso limitado durante a nossa semana, né? Não é possível discipular toda a igreja. Então, como eu posso decidir em quem eu vou investir? É por isso, então, que você vai ter que escolher. E aí, com a Bíblia na mão, com os joelhos no chão, você deve, então, decidir em quem você vai investir tempo. E o autor do livro que a gente está estudando, que é esse aí, que está na caneca, que você pode ganhar no sorteio, se você responder lá as perguntas que vão chegar no final dessa aula, vai se preparando e prestando atenção, porque pode chegar o seu momento de ganhar essa caneca, tá certo? Esse livro aí que está na caneca, que a gente tem trabalhando, o autor, que é o Mark Dever, pastor de uma igreja na capital lá dos Estados Unidos, em Washington, ele sugere aqui 9 fatores para nós considerarmos nessa decisão. 9 critérios que a gente pode utilizar, e ele sugere que nós utilizemos esses critérios exatamente nessa ordem. Mas você pode ficar à vontade e no final a gente vai ver que o grande critério que a gente precisa utilizar é a nossa sabedoria, né? É o discernimento, enfim. E a gente vai chegar lá. Então, 9 fatores, né, para nós considerarmos nessa decisão, sendo o primeiro deles, um membro da sua própria família. Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 5,8, e se você conseguir, Marcelinho, pode jogar aí na tela, que a gente vai acelerando, são 9:30. 1 Timóteo 5,8. Quem achou pode ler aí, enquanto eu tomo um gole d'água. Alguém? Obrigado, Dona Ivani. Então, a Bíblia nos ensina nessa passagem, irmãos, e em outras muitas passagens, que cada um de nós tem uma responsabilidade especial com os membros da nossa família. E eu pretendo me dedicar um pouco mais nesse primeiro tópico. Na família, Deus nos concede relacionamentos que vão durar a vida toda, né? Mesmo que alguma briga, né, alguma divisão possa separar, os relacionamentos continuam lá. Se você for pensar bem, um relacionamento de amizade, ele depende de algumas circunstâncias, né? Você pode ser muito amigo de alguém agora, nesse momento, porque vocês trabalham juntos, porque vocês estudam juntos, porque vocês frequentam a mesma igreja, mas pode ser que com o tempo esse relacionamento ele enfraqueça, porque vocês estão em cidades diferentes, quem sabe em países diferentes, em circunstâncias da vida diferentes. Isso é natural que aconteça, mas os nossos relacionamentos familiares, eles sempre vão existir, né? O seu pai sempre vai ser o seu pai, a sua mãe vai ser sempre sua mãe, seu irmão vai ser sempre seu irmão. Isso nunca vai mudar. Deus nos deu esses relacionamentos distintos, né, que duram mais tempo do que natural, do que outros relacionamentos, para que com objetivos específicos. Nós estamos e temos a responsabilidade de uns para com os outros na nossa família de santificação, de discipulado, né? Você com o seu cônjuge ou com o seu filho, né? E essa é uma relação muito mais fácil da gente perceber, né? Uma relação de paternidade, de você discipular e ensinar o seu filho. Mas essas afeições naturais desses relacionamentos, essas responsabilidades que nós temos de um para com o outro na nossa família, elas devem ser usadas com o objetivo de nos levar a Cristo, de apontar a Cristo, né? Em particular, se você vive com esse membro da sua família, e ainda mais se as Escrituras indicar que você é o responsável por elas, como é o caso dos pais,
né, que são os sacerdotes do lar, são os pastores daquela família, né? Mas isso também acontece no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. A gente tende, sempre que a gente fala de mordomia, de administração daquilo que Deus nos deu, a gente sempre vai cair nos recursos, sejam eles materiais, financeiros principalmente, mas a mordomia ela também envolve os nossos familiares, também envolve aqueles que Deus nos deu ao nosso cuidado. Se Deus te deu uma esposa, te deu um marido, Ele te deu com o objetivo de que você cuide desse marido, dessa esposa. Se Deus te deu um filho, herança do Senhor, Ele te deu com a responsabilidade de que você cuide desse filho, de que você ensine esse filho a caminhar nos caminhos adequados, né? Então Deus ele nos coloca nesses relacionamentos que facilitam e também possibilitam a relação de discipulado, de ensinamento daquilo que o Senhor nos ordenou. E aí nós somos responsáveis uns pelos outros, nós somos responsáveis pela santificação do nosso cônjuge, pelo ensinamento dos nossos filhos, né? Conforme nós prometemos diante da igreja, quando nós batizamos os nossos filhos. E aí a gente começa, como que a gente começa então essa relação de discipulado dentro da nossa própria família? A gente começa primeiro conhecendo a palavra de Deus. Essa é a ideia de que o povo de Deus deveria conhecer os mandamentos, deveria observar os mandamentos, ensinar o temor do Senhor aos outros, né? Particularmente aos seus filhos, como a gente vê lá em Deuteronômio 6. Isso é muito claro lá naquele texto, depois você pode tirar a tarde para ler esse texto. E especificamente nos versos 6 e 7 lá, Moisés vai dizer que esses pais, eles deveriam ensinar os filhos no relacionamento diário, todos os dias, né? É óbvio que momentos formais deveriam ser separados para o fim de ensinar os filhos e ensinar uns aos outros. Por isso que ele vai dizer lá, tu as inculcarás estas palavras a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Mas a ênfase do texto é que em todas as oportunidades, sejam elas informais ou formais, elas deveriam ser utilizadas para que você ensine as palavras do Senhor àqueles que estão ali ao seu redor, nesse convívio familiar, né? Todas elas deveriam, então, ser preparadas para isso. Sejam aquelas atividades que fossem ao ar livre, uma ida a um parque, quem sabe, um momento de lazer, devem ser utilizados para o discipulado, né? Às vezes, eu imagino, não sou pai ainda, mas eu imagino que muitas oportunidades surgem, quem sabe na fila do mercado, com um filho querendo um doce específico, de você discipular aquela criança nos caminhos do Senhor. É por isso que, sim, você precisa ter em muita estima o culto familiar, o culto doméstico. Essa precisa ser uma prioridade na sua casa. E você, pai de família, você tem essa responsabilidade diante do Senhor de conduzir a sua família. E o culto doméstico vai ser a principal ferramenta que você vai utilizar para isso. Mas você precisa também estar sempre pronto para discipular os seus filhos no correr da vida. Depois você pode ler lá em Deuteronômio 6, ele vai falar que você precisa estar disposto a ensinar essas palavras andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ele dá justamente essa ênfase contínua no discipulado familiar. E a gente poderia, sinceramente, fazer uma série inteira sobre esse assunto. A gente teria muita coisa para falar, quem sabe em alguma oportunidade a gente faça isso. Mas hoje o nosso tempo não nos permite, por isso que eu quero indicar um livro que eu tomei conhecimento recentemente, que é esse, chama Discipulado Familiar, está dando para ver aí. Os autores são americanos, Matt Chandler e Adam Griffin, da editora Trinitas. É um livro muito, muito legal, você pode só encontrar ele em e-book, né? Você tem muitos outros livros, tem um livro também do Joel Bick, eu acho que está até disponível gratuitamente o e-book, Adoração no Lar. É muito legal, inclusive no final do livro ele oferece um modelo de culto familiar para você seguir, também é muito bom. Então, como que eu posso escolher alguém para discipular? Primeiro critério, um membro da sua família. Segundo critério, a condição espiritual dessa pessoa. É óbvio, você vai evangelizar os seus amigos que não são crentes. Agora, não faz sentido discipular esses amigos que não são crentes como se eles fossem crentes. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 2,14, vamos de 1 Timóteo até 1 Coríntios 2,14. Primeira, não segunda. 1 Coríntios 2, verso 14. Ele diz, ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura,
e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é óbvio que para cumprir a decisão, a ordem, melhor dizendo, de fazer discípulos de todas as nações, nós faremos discípulos que não são crentes. Né? Ixi, bagunçou agora. Então, qual que é o ponto? O ponto é que o processo de discipulado, o processo de ensino de todas as coisas que Cristo ordenou, ele vem depois da pregação do Evangelho. Se você se lembrar lá da grande comissão, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a pregação do Evangelho, que no Evangelho de Mateus é usada nos termos fazei discípulos, no Evangelho de Marcos, ele usa o termo pregai o Evangelho. Então, esse talvez seja a nossa confusão. Fazer discípulo é o processo todo. Quando a gente chega ali no final, se um dia a gente chegar no final de fazer um discípulo completo, né, a gente cumpriu a ordem de Cristo. Mas ela começa com a pregação do Evangelho. E essa é a distinção que a gente está fazendo aqui. Você prega o Evangelho a não crentes e você ensina as coisas que o Senhor ordenou, que é o Evangelho também, àqueles que já são crentes. Então, o discipulado ele é posterior à inclusão das pessoas na família da aliança, do batismo, e posterior à pregação do Evangelho. Então, você deve escolher alguém que já seja um crente. Que já seja um crente. O terceiro critério que a gente vai considerar é que essa pessoa também seja membro da sua igreja. O autor aos Hebreus, a gente vai ler bastante texto aí, fica bem preparado. Hebreus 13, primeiro no verso 7, depois no 17, ele diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Considerai, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Depois, lá no 17, ele vai dizer assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, é óbvio que não há dúvida para nós de que esse versículo ele nos chama a olhar para os líderes da nossa igreja. É muito claro o texto. Mas uma outra implicação desse texto é de que as vias normais do discipulado elas funcionam numa relação eclesiástica, num contexto relacional da igreja, né, como vocês viram nas últimas duas aulas. E a gente tem uma responsabilidade maior pela nossa congregação, da mesma forma que a gente tem uma responsabilidade maior com a nossa família, né? Paulo vai dizer em uma das suas cartas que nós devemos fazer o bem principalmente aos da família da fé. Existe essa ênfase e preocupação maior com aqueles que estão dentro desse contexto relacional aqui conosco, né? Os membros da mesma igreja, e fora que isso vai ser muito mais fácil, essa relação de discipulado, porque os membros da igreja eles seguem o mesmo corpo de líderes, os mesmos presbíteros, eles confessam a mesma fé, né? Eles têm o mesmo pacto, eles recebem o mesmo ensino a respeito das questões primárias, a respeito de questões secundárias, e eles se veem pelo menos uma vez na semana, supostamente, né? Pelo menos deveriam. E por todas essas razões, é muito mais conveniente, muito mais fácil estabelecer relacionamento de discipulado no contexto da própria igreja. Ninguém está dizendo que é proibido você discipular alguém que não é da igreja presbiteriana de Tucuruvi. Mas é muito mais fácil, pensando naquela nossa problemática de tempo, né, de tempo que é escasso, é muito mais fácil para a gente discipular dentro desse contexto. E essa responsabilidade, então, ela é acrescida a nós quando Paulo exorta a igreja de Tessalônica e também nos exorta a reconhecer as diferenças dos nossos irmãos e a tratá-los em conformidade a cada um das suas dificuldades. Ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,14, exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Como é que você vai saber quem que é o insubmisso, quem que é o desanimado, quem que é o fraco, se você não está convivendo com aquela pessoa semanalmente? Você não está ali vendo aquela pessoa olho no olho. É muito mais fácil que um crente seja discipulado num contexto eclesiástico, né? Deus nos deu essa, então, incumbência. Quarto critério que você precisa observar é o critério do gênero. A Escritura ela é muito sensível a essa questão do gênero, nos orientando ao cuidado que a gente tem que ter com esses relacionamentos com o sexo oposto.
Por exemplo, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versos 3 e 5, ele diz assim, Tito 2, de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens, recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o texto deixa muito claro que a relação de discipulado feminina é de uma mulher mais velha para com uma mulher mais jovem. E nos nossos relacionamentos familiares, a gente discipula o sexo oposto. Você vai discipular a sua filha, a sua esposa, mas publicamente isso também acontece. Né? Aqui, ensinando, eu estou numa posição de discipular mulheres, que são o sexo oposto. Mas quando nós nos voltamos para um relacionamento de discipulado regular, constante, privado, é muito sábio da nossa parte que os homens discipulem os homens e as mulheres discipulem as mulheres. Então esse é mais um critério para te ajudar na escolha a quem você deve discipular. Quando a gente está ali estudando juntos, compartilhando as nossas lutas juntos, orando juntos, esse ambiente ele é de muita intimidade. E é saudável e sábio que você não discipule alguém do sexo oposto, somente se esse for o seu cônjuge. Tá certo? Quinto critério, para a gente considerar, é o critério da idade. Esse mesmo texto aqui que nós lemos de Tito, 2, 3 a 5, ele fala que as mulheres mais velhas discipulem as mulheres mais jovens, ensinando elas a crescer em piedade. E a passagem não dá uma data específica, não, uma idade específica. Passou dos 50, agora você pode discipular as mulheres de 30 para baixo. Antes disso, não. Mas a gente compreende que a idade cronológica ela fornece experiências de vida diferentes, né, umas perspectivas que são mais valiosas. Quando você conversa com alguém que é mais idoso que você, ou que viveu mais do que você, você reconhece essa sabedoria que vem de experiências. Mas a Escritura Sagrada, e quando a gente estudou o livro de Jó, a gente viu isso, né? Quando Jó, Elifaz questiona Jó, ali no final já no final da história, ele justamente levanta, olha, esses seus amigos, Jó, esses 3 amigos, eles são mais velhos do que você, mas a sabedoria não está com eles. Porque a sabedoria vem do temor do Senhor, vai dizer o autor aos Provérbios. Então, a sabedoria bíblica, ela vem com o conhecimento da palavra de Deus, ela vem com o temor do Senhor. É por isso que talvez a gente pudesse considerar que não somente a idade cronológica é importante, mas a maturidade espiritual, a idade na fé, digamos assim, a idade que você tem numa nova vida com Cristo. Mesmo assim, em outro texto, Paulo vai dizer a Timóteo que ele não permita que a juventude dele seja menosprezada. Por isso que ele, sendo um jovem pastor, tinha a autoridade que vinha do Senhor, e ele tinha então autoridade até mesmo sobre os mais velhos. Mas Paulo faz o contraponto na mesma carta, e ele encoraja Timóteo a respeitar aqueles que eram mais velhos, os homens mais velhos do que eles. Então, o comum é que você escolha discipular alguém que é mais jovem do que você, mas a Escritura está cheia de exemplos de gente mais velha, de gente mais nova discipulando gente mais velha. E é por isso que a gente também precisa ter humildade de reconhecer que até mesmo com gente que é mais nova que nós, que aparentemente é menos madura que nós podemos aprender. Essa é uma humildade que nós devemos cultivar até o último dia das nossas vidas, de que nós podemos aprender, de que nós podemos mudar alguns comportamentos que nós cultivamos a vida inteira. E eu penso, de modo particular, que a estrutura da nossa igreja, né, a estrutura de sociedades internas, ela é muito útil e ela é muito propícia para que aconteça esse tipo de discipulado. Porque a gente tem a UPH e a SAF, que estão ali nessa posição de ensinar e discipular os mais jovens. Né? O MP e a UMP na posição de discipular e ensinar a UPA e a UPA, a UCP, e a UCP, o berçário, né? Os bebezinhos que estão aí, que ainda não sabem andar, enfim. A gente tem uma estrutura na nossa igreja que é muito propícia para isso, e a gente precisa aproveitar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado
na forma como a gente lida com esses relacionamentos entre as sociedades. A gente gosta de ficar fechadinho, né? Na nossa ali, no nosso convívio, mas é interessante que a gente também tenha essa abertura. É importante também a gente conviver com os semelhantes, mas que a gente tenha essa abertura para nos dedicarmos em ensinar aqueles que são mais jovens do que nós, para que eles possam, então, aprender com a nossa experiência na vida e a experiência na fé também. Sexto critério é que seja alguém diferente de você. Falamos aqui das semelhanças nas sociedades internas, e é também interessante que seja alguém diferente de você. Porque poucas coisas dentro da igreja demonstram de maneira muito visível o poder do Evangelho, quanto à unidade que o Evangelho alcança com gente que é diferente originalmente, né? Pessoas que antes eram divididas, mas que agora, em categorias seculares, eram divididas, mas que agora pertencem à mesma família, são um no Senhor. E Paulo vai dizer isso aos Efésios, quando ele fala que o muro da divisão entre os judeus e os gentios, grupos totalmente distintos, ele foi derrubado por causa da cruz de Cristo, e agora essa sabedoria de Deus ela é manifestada por meio da união desses grupos. Então, essa unidade na diversidade, ela é essencial para manifestar o poder do Evangelho e para antecipar a realidade do céu. Porque João, ele vê uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que permanece ali em uma só voz adorando o Cordeiro de Deus. Permanece junta diante do trono de Deus em adoração. Ele vai dizer isso lá em Apocalipse 7, versos 9 e 10. E o que isso significa na prática para nós? Significa que quando nós procuramos alguém para discipular, por exemplo, as mães de meia idade, elas devem se esforçar sim para fazer amizade umas com as outras, né? Isso vai ajudar. Os casais jovens devem passar tempo juntos, os jovens solteiros devem sair juntos ali, né, para ir comer um hambúrguer. E esses grupos eles têm coisas em comum que Deus pode usar para estimular o crescimento espiritual. Mas é importante também que a gente considere passar tempo buscando aprender com gente que é diferente da gente. Isso vai trazer muitos benefícios para nós nessa caminhada de discipulado, né? Um senhor de mais idade com alguém que é mais jovem, uma mãe com uma moça solteira, né? Jovens conversando ali com crianças e por aí vai, né? Enfim. Deus tem muito a nos ensinar, meus irmãos, com esses relacionamentos distintos, diversos. E o Evangelho ele é demonstrado de maneira muito vívida nessa unidade. Não só porque nós gostamos uns dos outros e convivemos no mesmo salão, mas porque nós estamos dispostos e aprendemos uns com os outros. O sétimo critério é que essa pessoa seja alguém disposta a aprender. É importante que a gente escolha alguém que tenha essa disposição. O livro de Provérbios, muitas vezes, ele elogia o filho disposto a aprender e repudia o tolo que zomba da repreensão, que zomba da instrução, que zomba ali do conselho do seu pai. E Provérbios vai dizer que ele guia os humildes naquilo que é correto e ele ensina o seu caminho aos som? Foi. Valeu. Acho que a gente vai trocar essa pilha depois. E Pedro também nos ensina a mesma coisa. Então, estamos falando sobre escolhermos alguém. É difícil aqui, ó. Normalmente eu faço lá atrás. Mas a gente está falando sobre escolher alguém que é disposto a aprender também, né? Vimos ali que o autor de Provérbios fala bastante sobre isso, né? Ele elogia o filho que tem a disposição de aprender e repudia o tolo que não tem a disposição de aprender. E Pedro também fala sobre isso lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 5,
Quando ele diz, deixa eu abrir lá. 1 Pedro 5,5. Quando ele fala, rogo igualmente aos jovens que sede submissos aos que são mais velhos, aí o que a gente acabou de falar. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Aqui ele está se dirigindo a toda a igreja. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós começamos falando sobre tempo, né? Tempo é um recurso limitado, ainda mais numa cidade como a nossa. A gente não tem tempo para perder, não é verdade? Quando você está ali indo para um compromisso e fura o seu pneu, você chora de desespero, não porque o pneu furou, é porque você está ali, vai ficar 1 hora parado até trocar esse pneu, até esperar o seguro chegar lá para trocar esse pneu. E tempo é um recurso limitado, para a gente limitadíssimo. Limitadíssimo. Por isso que é comum na sociedade se dizer que tempo é dinheiro, né? Se você está perdendo tempo, você está perdendo oportunidade de fazer dinheiro. É por isso que você não deve perder tempo com quem não está disposto a aprender. Você não deve desperdiçar o seu tempo, não deve mesmo, com quem não tem disposição de aprender. Se tempo é um recurso limitado, você não tem para oferecer para todo mundo, se você oferecer ele para a pessoa A, você não vai estar oferecendo ele para a pessoa B. E se a pessoa A não quer aprender, então você vai estar perdendo tempo. Você podia estar dedicando o seu tempo, investindo o seu tempo de uma maneira muito melhor. Então, não perca tempo tentando ensinar gente que acha que você não tem nada a ensinar para ela. Gente que acha que não tem nada a aprender nessa vida. Então, ensine quem quer ser ensinado. E, na mesma medida, sempre busque ser alguém disposto a aprender com outros. Como a gente viu, sejam eles mais velhos, sejam eles também mais novos. Então, escolha alguém disposto a aprender. Escolha alguém também disposto a ensinar. Alguém que tem fidelidade para ensinar o próximo. A gente viu lá, algumas vezes já, Paulo dizendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 2, que ele deveria ensinar homens fiéis e idôneos para que esses homens ensinassem a outros. Então, na medida em que nós discipulamos, o discipulado tem uma tarefa final de que aquele discípulo discipule outros. É isso que a gente chama de multiplicação espiritual. Não é uma adição espiritual, porque na medida que eu discipulo você, eu ensino você a discipular outra pessoa. E enquanto você está discipulando outra pessoa, eu já estou discipulando outra pessoa. E quando eu termino com essa pessoa e você termina com aquela, e a gente já tem aí uns 6, alguém pode fazer a conta aí. Mas essa é a ideia, é a gente perder a conta mesmo. Discipular até a gente perder a conta. E essa é a nossa, então, intenção. É que a gente transmita aquilo que nós aprendemos a homens fiéis e idôneos para que eles também transmitam isso a outros. A gente quer discipular todo mundo. Todo mundo. Esse é o nosso objetivo, discipular todo mundo. As 8 bilhões de pessoas que existem nesse mundo. E em especial, discipular aqueles que vão discipular a outros, que depois vão discipular outros, porque o nosso grande objetivo é a multiplicação, é que nós alcancemos todas as gerações futuras. Por isso que você precisa ensinar o seu filho, o seu cônjuge, ou quem quer que você esteja discipulando, a que ele também tenha essa disposição de ensinar. Então escolha alguém disposto a aprender, mas também alguém disposto a ensinar. E por último, escolha alguém que tenha uma proximidade com você. Alguém que tenha uma facilidade de agenda com você. A Bíblia ela é bem sensível a essa questão da nossa agenda. Paulo vai escrever lá em Gálatas que enquanto nós temos oportunidade, nós devemos então fazer o bem a todos, e em especial aos da família da fé, como eu já havia mencionado. E tem outros muitos versículos como esse que chamam a gente a fazer o bom uso do nosso tempo. E essa característica final aqui, esse último critério, é aquele que engloba todos, porque é uma questão de sabedoria. No fim das contas, escolher alguém para você discipular é uma questão de sabedoria, de você parar, sentar, considerar, orar e escolher alguém com base naquilo que é muito mais fácil para você. Escolher alguém cuja agenda se alinha à sua. Pode ser alguém que mora no mesmo prédio que você, que mora na mesma rua que você, alguém que trabalha com você, alguém cujos filhos
são amigos dos seus filhos, já existe uma relação de proximidade, alguém que trabalhe na mesma área que você, ou que tenha os mesmos horários de trabalho que você. Né? Imagine você tentando discipular alguém que trabalha no período noturno, enquanto você trabalha no período diurno. Que horas que vai ser isso? A hora que vocês estão livres, um está dormindo, o outro está acordado. Né? Então, não daria certo. Então, você precisa entender que Deus ele não está te chamando para fazer algo que é impossível. Algo que é sim trabalhoso, algo que exige dedicação, demanda tempo, mas não algo impossível para você. Então não se desespera se você não conseguir discipular o fulano. Vai ter algum ciclano por aí cuja agenda se alinha à sua. Alguém que seja uma dona de casa como você é, que tenha uma rotina parecida com a sua, quem sabe de manhã, enquanto os filhos estão na escola, que tenha ali um tempo um pouco mais tranquilo, um pouco mais livre. Né? Então, Deus ele prepara essas boas obras na sua providência para que nós andemos nela. Ele, na sua providência, governa todas as coisas, conduz todas as coisas, de modo que nós somos beneficiados com isso. Né? O autor do livro dá um exemplo muito interessante. Ele menciona o bom samaritano. Ele fala assim, olha, às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho nas quais nós normalmente não esperaríamos investir o nosso tempo. Talvez seja um membro da sua igreja que trabalha no seu escritório ou na mesma área que você. Talvez seja um membro da sua igreja cujos filhos frequentem a mesma escola que os seus. E aí ele, enfim, dá mais uma série de exemplos. Mas eu achei interessante ele trazer isso a partir do bom samaritano. E tudo isso, então, para a gente concluir esses critérios, dizendo assim, olha, seja sábio, seja cuidadoso ao escolher as pessoas em quem você vai investir o seu tempo. Né? A providência do Senhor, às vezes, ela vai além do nosso planejamento. E isso é muito bom. Isso mostra que Deus continua e nos mantém dependentes dEle naquilo que Ele deseja que nós façamos. E na medida que Ele nos ordena fazer isso, Ele nos dará a condição para isso. Então, tendo em vista todos esses critérios, vamos voltar ali à problemática que que nos trouxe até aqui. Como que eu posso escolher quem é que eu vou discipular? Sem dúvida, como nós lemos inicialmente, como Jesus Cristo fez, você deve orar sobre isso. Você deve considerar com muita tranquilidade e calma. E você não deve se sentir culpado se você não tiver tempo para discipular todo mundo da sua igreja. Né? Ou mais de uma pessoa. É por isso que a gente tem o corpo de Cristo. Deus nos colocou, nos reuniu num corpo para que todos nós cumpramos com essa responsabilidade. Para que todos nós satisfaçamos essas demandas uns dos outros. Né? Então você pode dedicar o seu tempo a alguém, porque a agenda de trabalho dessa pessoa se encaixa mais com a sua, porque você mora perto, porque os seus filhos são amigos, como a gente já mencionou. Você também pode decidir se dedicar a uma outra pessoa, porque essa pessoa vai se mudar daqui, porque você quer ensinar a ela algo que ela vai levar para frente, naquele lugar onde ela vai morar. Você pode escolher por esse critério também, né? Ou você pode escolher discipular certa pessoa porque aquela pessoa tem uma inclinação para aprender, ou porque demonstra disposição para ensinar depois. Você tem essa liberdade de escolha e você deve usá-la com sabedoria. O que você não deve fazer é não discipular. Sejam quais forem os seus motivos, ore, peça sabedoria e vá em frente. Né? Em tudo isso, esteja você então discipulando uma pessoa de forma muito consciente, sejam 4 pessoas, certifique-se também que você está crescendo espiritualmente, que você tem se dedicado na sua própria vida espiritual, porque essas duas coisas são muito importantes e uma vai contribuir, vai alimentar a outra. Perceba também que em nenhum momento a gente falou sobre discipular 0 pessoas. Isso porque você, como um crente, tem a responsabilidade de discipular, de fazer discípulos. Talvez você se pergunte, ou talvez você olhe e não se julgue capaz para isso, e você deve se lembrar de algumas coisas. 4. Primeiro, se você acha que você não tem capacidade de discipular alguém, você precisa se lembrar que tudo que a gente faz na vida cristã, a gente faz pelos méritos de Cristo Jesus. Se em algum momento você acha que você é capaz por conta própria de fazer aquilo, você se esqueceu de quem você depende. Do próprio Senhor, da ação do Espírito Santo. Segundo, sempre que você estiver discipulando alguém, você apresentará a essa pessoa o Evangelho, que Paulo vai dizer lá em Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, poder de Deus. Em terceiro,
Você precisa se lembrar que Deus te chamou também para essa obra. Se você é um crente, se você tomou essa decisão de seguir a Cristo, você é chamado a essa obra de fazer discípulos. Por último, é um privilégio. Você precisa se lembrar que é um privilégio participar da expansão do reino. Separe então um tempo na sua agenda, se dedique a ensinar a outros tudo aquilo que o Senhor nos ordenou e se lembre da promessa da grande comissão, que o Senhor promete estar conosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Mas nós temos um último problema na nossa sociedade. É que, e esse T devia ter uma outra perninha aí, porque ele é um F. Você pode dizer, olha, eu prefiro não me relacionar com ninguém. Você entra no elevador, fica olhando que andar que tá, né? 8, 7, 6, mas não fala nada com a pessoa, com o seu vizinho. Se você ouve que o seu vizinho abriu a porta, você espera ele descer primeiro, porque você não quer se relacionar com ele. E a gente vive numa sociedade um tanto quanto autossuficiente. A gente evita desenvolver relacionamentos, a gente prefere viver vidas solitárias, né? E de alguma forma isso parece muito benéfico para a gente. Ninguém vai confrontar a gente com os nossos pecados, a gente não vai precisar se esforçar em ajudar ninguém às 4 horas da manhã, quando o telefone tocar. Eu não vou ser constrangido quando alguém quiser me ajudar. Não vou precisar ser reconhecido como alguém fraco, né? Se eu tiver problemas emocionais, e essa é uma característica muito marcante da nossa sociedade, quem que eu vou procurar para me ajudar? Vou procurar um terapeuta que não me conhece, que vai me atender online, numa tela, que não faz parte dos meus contatos sociais regulares, que vai me ajudar de forma distanciada. E assim eu vou encontrar a solução para os meus problemas sem que outra pessoa invada a minha vida, sem que outra pessoa perturbe a minha privacidade, né? Essa é uma característica muito marcante da nossa sociedade, a solidão. Você querer ficar ali no seu mundinho, né? Quem sabe no seu celular, jogando um joguinho ou fazendo qualquer outra coisa. Então esse é um segundo problema que a gente não tratou, mas que também pode te atrapalhar nesse processo de discipulado, de desenvolver relacionamentos de discipulado, porque isso demanda não só tempo, mas disposição. É difícil você desenvolver relacionamentos, você sabe, é complicado, né? Você precisa de muita humildade para isso. Então, uma sugestão prática, seja bem intencional, tome essa iniciativa pessoal de tentar construir, né, um relacionamento de discipulado com outro membro aqui da sua igreja, do mesmo gênero que o seu, quem sabe mais novo, seguindo aqueles critérios. Você não precisa de nenhuma permissão de ninguém para isso, você pode fazer isso de diversas formas. Você pode chegar mais cedo à igreja para conversar com os irmãos, você pode sair mais tarde da igreja para dedicar ali no cafezinho tempo com os irmãos, você pode participar das programações da igreja com mais assiduidade, para que você tenha ali mais tempo de convívio com seus irmãos, e com o tempo você vai construir esse tipo de relacionamento no qual essas coisas elas fluem naturalmente, mas num primeiro momento você precisa ser intencional, você precisa agir de maneira intencional. Então, era isso que nós tínhamos para considerar nessa manhã. Faltam aí 5 minutos. Esse foi o primeiro? Segundo. 5 minutos, então, para a gente terminar a nossa aula. Então, você pode ler esse QR Code que vai te levar lá para o formulário que você tem que responder. Não sei se vai dar para ler ali. Vamos testar. Acho que vai. Senão eu mando o link no grupo da igreja. Dá para ler. Então, você pode ler esse QR Code, usar aí uns 2 minutos para responder essa pergunta. Quais são os maiores desafios que te impedem de discipular alguém? Talvez você não consiga responder agora instantaneamente, né? Na verdade é uma pergunta para te fazer refletir, para te provocar mesmo. O que é que te impede de discipular alguém? Você responde aí e você procura maneiras de suplantar essa barreira para que você possa então se dedicar nessa ordem, em cumprir essa ordem de fazer discípulos. Então, vamos orar para a gente terminar. Você pode responder isso mais tarde, lembrando que isso vai... Todo mundo já leu? Vou esperar o João. Quem mais está lendo? Já leu? Não está indo? Eu mando o link no grupo da igreja. Vou mandar também. Colocou. Obrigado, pastor. O pastor já colocou lá. Tá certo, então. Vamos orar para a gente
terminar a nossa aula nessa manhã. Senhor, nós te louvamos por esse dia precioso em que nós podemos estar junto com os nossos irmãos, nos relacionando, dia em que nós podemos aprender mais sobre o Senhor, sobre aquilo que o Senhor espera de nós. Assim te pedimos que o Senhor nos ajude nessa tarefa que é complicada de discipularmos uns aos outros, que o Senhor nos dê coragem, intrepidez, mas também disposição em aprendermos mais do Senhor a fim de ensinarmos aos nossos irmãos, e também disposição de buscarmos uns aos outros para desenvolvermos esses relacionamentos de discipulado. Que o Senhor nos ajude, nos encoraje, possa nos dar as ferramentas para realizarmos essa obra bendita que o Senhor nos permite participar, que o Senhor nos dá a graça, o privilégio de participarmos, que é a obra de expansão do Teu reino. Que nós sejamos úteis ao Senhor nesse serviço e que o Senhor possa nos auxiliar na medida em que nós dispomos o nosso coração a isso. Assim nós pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém, irmãos. Vamos dando sequência aqui, já indo para o nosso encerramento. Queria compartilhar uma frase com o Vitão, e estava ali, não quis interromper porque a aula estava muito boa, mas eu li uma frase uns 2 anos atrás que falava assim: não tenho medo de fracassar, mas tenho medo de ser bem-sucedido naquilo que menos importa, né? Então, às vezes, a gente ocupa o nosso tempo com tanta coisa, né? Eu estava ali, eu lembro uma vez que eu conversando com o Dri, antes de assumir aqui para fazer a abertura da escola dominical, eu falei: Dri, mas, 3 filhos, está corrido pra caramba, tal. Ele falou: eu sei como é, e ele é presbítero. Então, assim, eu acho que a gente tem que se atentar, né? O que a gente tem dedicado o nosso tempo, né? Desculpa complementar depois do encerramento aí, mas senti no coração de falar. E lá em João 15 fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda, né? Que a gente tenha isso no nosso coração. Amém?